Luiz Estevão, um homem que foi preso em um escândalo e que é dono do site Metrópolis. O DCM destrinchou a história dele, que é muito conectado ao cenário político de Brasília. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. É, Sofia. Pedro, me conta, me conta mais sobre essa pessoa. Pois é, Sofia, a gente usa muito material do Metrópolis. O Metrópolis é um site que surgiu em setembro de 2015. Eu me lembro muito bem, porque na época ele não era o site grande que a gente vê hoje. Formado por muitos jornalistas, tinha muita gente que era da Veja Brasília nesse site. E o Luiz Estevão é um cara que foi preso, condenado, Sofia, ele que reformou o presídio da Papuda. Então, se o Bolsonaro está em boas instalações hoje, talvez tenha sido culpa do Luiz Estevão. E que agora, Sofia, eu ia fazer um corte só para explicar a história do Metrópolis. Ele apareceu em um novo escândalo. O Jornal Estado de São Paulo fez uma reportagem muito boa aqui em vídeo. Eu vou abrir com isso e depois vamos... Tá vendo esse homem aqui Deixa eu pegar aqui, ó. É esse senhor aqui que tá de cabelo branco, que ele tá falando. Vamos lá. orientando os jogadores do Brasiliense durante o intervalo de uma partida do Campeonato Candango aqui de Brasília não é o técnico, é o dono do time, o ex-senador e empresário Luiz Estevão. O Brasiliense disputa a competição contra outras 9 equipes. Uma delas é o Samambaia. Corta para outra rodada do campeonato. Olha o Luiz Estevão aqui de novo, orientando os jogadores do Samambaia. Teoricamente, um dos rivais do seu time. Ele é quase tipo o Bolsonaro do meio empresariado de futebol, entendeu? Ele veste a camisa de todos os times. E essa aqui é uma publicação nas redes sociais da Luísa Estevão, filha dele e dirigente do Brasiliense, comemorando um título de um terceiro time, o Ceilandense, em 2023. E qual é o possível problema dessas coisas? Dúvidas sobre a integridade competitiva das partidas realizadas entre esses times nas mesmas competições. Todo esse possível conflito de interesses é uma marca do futebol de Brasília há muitos anos e traz algumas reflexões importantes sobre o futebol e a política. Para quem não sabe, Luiz Estevão é um personagem controverso da política nacional. Foi o primeiro senador cassado pelo Senado no meados do ano 2000. Na época, o caso tinha a ver com fraudes no TRT de São Paulo, na época do juiz Nicolau dos Santos Neto. Hoje, o Luiz Estevão está oficialmente fora da política, mas é um dos maiores empresários de Brasília. Ele tem o Metrópolis, um grande site de notícias, muitos negócios no ramo imobiliário aqui de Brasília, e também é o cara que banca os grandes eventos esportivos no Mané Garrincha, como a Supercopa, realizada entre Flamengo e Corinthians. Ele compra os direitos de organizar o jogo da CBF, e a CBF recentemente publicou regras de fair play financeiro para o futebol brasileiro. Entre essas regras, uma que proíbe que uma mesma pessoa controle times que disputem as mesmas competições. Eu apresentei esse caso à CBF e perguntei quais providências poderiam ser tomadas à luz do Manual de Fair Play Financeiro. A Confederação só me disse que nunca foi oficialmente notificada sobre essa situação aqui no futebol de Brasília. Sofia, um cara que tem tantos negócios no futebol, você acha que ele é pobre? É Não. futebol. O Metrópolis hoje, gente, é o site mais influente em Brasília. Vocês querem saber? O Eduardo Cunha, colunista, todos os políticos, até gente de esquerda, o Zé Dirceu já escreveu para o Metrópolis. É um site muito influente em Brasília. Aí o Vinícius, que é um cara mais cascudo e experiente que eu, fez um perfil longo sobre o Luiz Estevão. Ele que era amigo do Collor, tá, gente? Amigo de juventude do Collor, do PC Farias. Como Luiz Estevão, ex-presidiário, amigo de Ibanez. Importante dizer, hein? Amigo de Ibanez. Por que o Metrópolis tá cobrindo todos os podres do Toffoli e não fala nada sobre o Ibanez, que é o responsável pelo BRB, o Banco de Brasília, Sofia, que estaria numa transação suspeita com o Banco Master? Será que o Luiz Estevão não quer magoar o amigo Ibanez, que é um dos financiadores do seu site? Amigo do Ibanez e dono do Metrópolis lidera uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá destrinchar a carreira desse senhor. O site de notícias Metrópolis é o veículo de mídia comercial que está capitaneando a campanha contra ministros do Supremo Tribunal Federal, utilizando como subterfúgio o escândalo envolvendo o Banco Master, já liquidado, seu ex-proprietário Daniel Vorcaro e políticos do campo bolsonarista.
Entre as principais figuras públicas relacionadas ao escândalo está o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, o mandatário que se encontrou algumas vezes com o ex-banqueiro em sua própria residência, ficou sabendo com antecedência e nada fez para impedir a compra, por parte do banco estatal BRB, Banco de Brasília, de mais de 12 bilhões de títulos podres do Master para o prejuízo dos cofres públicos. Qual outra coisa o Ibanez soube, Sofia, e não fez nada? O 8 de janeiro. Alguém lembra do governador do DF? Como é que ele não foi? Tem dedo do Metrópolis nisso aqui, tá, gente? Tem dedo do Metrópolis. Por que não foram cobrir? Ibanez fez mais, tentou viabilizar a totalidade da compra do Master pelo BRB, no que foi impedido pelas autoridades do governo federal e do Banco Central. Ainda assim, ignorando dados concretos e um prejuízo multibilionário aos cofres públicos, o Metrópolis e alguns dos seus funcionários, como a jornalista Andresa Matais e o colunista Mário Sabino, vêm se esforçando para tirar Ibanez e outros políticos de direita do foco do escândalo. O Vinícius tem propriedade para falar da Andresa Matais e do Mário Sabino. Da Andresa porque ele cobre e do Mário Sabino porque ele conhece o Mário. Ele sabe quem é o Mário. Eu também não conheço o Mário, mas eu sei quem é o Mário. Construindo reportagens com base em relatos anônimos e sem provas concretas para desviar para ministros do Supremo Tribunal Federal a atenção sobre o esquema do Master, do BRB e do governo do DF. O foco, como é de hábito, é o PT. Quem é Luiz Estevão, dono do Metrópolis? O dono do Metrópolis é o ex-senador Luiz Estevão, político filiado ao partido de extrema-direita PRTB, que compôs a chapa eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro nas duas eleições presidenciais disputadas por ele. Ele é amigo pessoal de Ibanez. Durante as investigações que sucederam os atos de vandalismo do 8 de janeiro de 2023, o telefone celular do governador do DF foi apreendido pela Polícia Federal e o mandatário teve o seu sigilo telemático quebrado. Descobriu-se que Ibanez e Luiz Estevão mantinham conversas regulares, tanto de cunho pessoal como de cunho profissional. Logo após a invasão da sede dos Três Poderes, por exemplo, o dono do Metrópolis enviou mensagens ao amigo, preocupado com ele, que estava sendo investigado por omissão durante os atos de vandalismo. De fato omisso, Ibanez contou a Estevão que logo após ficar sabendo do quebra-quebra promovido pelos bolsonaristas, foi tirar uma soneca. O caso foi amplamente noticiado pela imprensa. Condenado e preso na Papuda por corrupção multimilionária, mas perdoado e solto por quem, Sofia? Pelo Bolsonaro! Olha aí! Não é à toa que o Metrópolis é bolsonarista, né, gente? Nada como um pacto de gratidão. Amigo de infância e aliado político do ex-presidente Fernando Collor em 2006, Estevão foi condenado a 31 anos de prisão pelos crimes cometidos no desvio de verbas da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo, da ordem de quase 500 milhões de reais. Ainda levariam mais 9 anos até ele finalmente ser preso. Em 23 de agosto de 2012, foi assinado um acordo com a Advocacia Geral da União, a AGU, onde o grupo OK, pertencente a Estevão, se comprometeu a devolver 468 milhões aos cofres públicos da União, referentes aos desvios da construção do prédio do Fórum nos anos 90. Em 2015, 9 anos após a condenação em primeira instância, o STF manteve a condenação de Estevão pelos crimes de corrupção ativa, estelionato, peculato, formação de quadrilha e uso de documento falso. A pena caiu para 26 anos porque 2 dos crimes, quadrilha e uso de documento falso, prescreveram. Desde então, Estevão nutre um ódio pelos ministros do STF, que nunca fez questão de esconder. Atualmente, dá vazão ao sentimento com a ajuda dos seus empregados no Metrópolis. Menos de um ano depois de ser preso na Papuda, o dono do Metrópolis já entrou com pedido de prisão domiciliar humanitária, alegando problemas de saúde. O Tribunal Regional Federal, porém, negou-lhe o habeas corpus, mantendo-o na prisão. O desembargador Valdeci dos Santos afirmou: o contexto fático torna claro o intento do paciente de se eximir do cumprimento de penas privativas de liberdade que lhe foram impostas. No mesmo ano, a primeira turma do STF negou o 36º recurso de Estevão e determinou que cumprisse pena em prisão como manda a lei, aumentando assim o rancor do empresário contra ministros. Em 2017, durante uma revista, a Polícia Civil do Distrito Federal encontrou itens proibidos na cela de Luiz Estevão e na cantina do Centro de Detenção Provisório, CDP, do Complexo da Papuda, em Brasília. Segundo o Ministério Público do DF, havia uma troca de favores entre Estevão e servidores da penitenciária.
Em 2019, Estevão e gestores da Papu da época foram condenados por improbidade administrativa, porque o detento cometeu irregularidades ao reformar, sem autorização oficial, o Bloco 5 do Centro de Detenção Provisória, o CDP, onde cumpria pena no complexo penitenciário da Papuda, para que as instalações do presídio ficassem mais ao seu gosto. Em dezembro de 2022, por meio de indulto de Natal decretado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, Luiz Estevão, que já tinha mais de 70 anos e há pouco mais de um ano cumpria prisão em regime aberto, foi perdoado de suas condenações e posto em absoluta liberdade. A vingança contra ministros do Supremo. Estevão montou seu portal de notícias. Aí eu vou fazer só uma errata que eu já conversei com o Vinícius. Não foi em 2016, foi em setembro de 2015. Quando ele já nutria um desejo de vingança contra aqueles que garantiam que a justiça fosse feita, colocando atrás das grades os ministros do STF. Qual ministro colocou ele na cadeia, Sofia? O Toffoli. Dias Toffoli, que em setembro de 2014 determinou sua pena de prisão passasse a ser cumprida. O ministro percebeu que Estevão estava apenas tentando fazer com que suas penas prescrevessem por meio de apresentação de uma série de recursos, conforme explicou Toffoli na decisão. Evidente que o caráter manifestante protelatório dos recursos em busca de prescrição. Apesar da decisão do ministro, o empresário conseguiu protelar a sua ida à cadeia por mais 2 anos. Qual que foi o outro ministro que botou o Estevão na cadeia, Sofia? Edson Fachin. Marxista-leninista. Foi só em 2016 que outro ministro do STF, Edson Fachin, finalmente conseguiu colocar o dono do Metrópolis na prisão. Em fevereiro daquele ano, o ministro determinou a remessa para a Justiça Federal em São Paulo de cópia de petição em que o Ministério Público Federal requereu a prisão imediata do ex-senador. Aqui uma ironia. A decisão judicial teve como base o então novo entendimento da Corte Máxima, feito sob medida para prender Luiz Inácio Lula da Silva, mas que também recaiu sobre Luiz Estevão, um dos réus condenados em segunda instância, que já poderiam ser presos. Até a Lava Jato ajudou também a botar o ex-senador Luiz Estevão atrás das grades. Você sabia dessas histórias, Sofia? Não de todas elas. Uma ou outra, mas muitas dessas histórias aí eu não sabia. Pois é. Mas assim, Tinha muitas histórias também. surpreende. Não, a gente sabe que a ligação da imprensa com a política é muito maior do que a gente costuma imaginar, né, Pedro? Sim. E isso aí, essa ligação umbilical que rola entre a política e a imprensa, ajuda a explicar o porquê que muitas vezes a imprensa age do jeito que age. O Pedro falou aí, entende agora por que ele se juntou ao bolsonarismo? E tá aí, realmente, essa ligação umbilical aí, ela ajuda a explicar tudo isso. E vamos colocar assim, Pedro. Se engana quem acha que é só Metrópolis. Sim! Vou fazer uma aspa rápida, tá? Mário Sabino é criador do Antagonista. Mário Sabino foi censurado pelo Toffoli sobre uma reportagem do Toffoli, o amigo do meu pai. Que, inclusive, outros veículos publicaram quando o Antagonista não pôde mais publicar essa matéria, numa matéria da revista Cruzoé. Mário Sabino se dizia na revista Veja, Sofia, o paladino contra a corrupção e apoiou Sérgio Moro. Mário Sabino está trabalhando pro Luiz Estevão hoje. É a maior ironia de todas, cara. Todos os caras que falam que são contra a corrupção estão trabalhando literalmente para um ex-senador condenado. Condenado. E uma coisa importante também para as pessoas pensarem, Metrópolis é o pior tipo de bolsonarista, porque diferente de Terça Livre, que era aquela coisa quase infantil, ou da Revista Oeste, que é escrachado as fake news, o Metrópolis tem bons repórteres, Sofia. Que estão sendo muito bem pagos. E tem bastante visibilidade nas redes sociais também.
Tem aquele Samuel Puncher, os vídeos, né? Os vídeos curtos, eles foram pioneiros nessa questão de cortes em política, pelo menos, né? Uhum. A gente tem que reconhecer. Ficamos Saúde, por Sophie. aqui. Ficamos por aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.